crianças pequenas e grandes! Oi, crianças, tudo bem? Vocês notaram que eu estou com um ajudante hoje que começou o vídeo. Obrigada, Juca! Que isso, tia Ive, é um prazer! E por falar em ajudante, que bom que você tá aqui, viu? Porque a história de hoje é sobre uma criança que ajudava. Mesmo, tia? Tô brincando, eu sei, tia. Posso falar quem é? Ainda não, Juca, calma aí. O Juca tá doido pra contar, me ajudar a contar essa lição de hoje, gente. Mas tem que cantar a música, né, Juca, pra história vir mais depressa. Ah, beleza, tia Ive. Então canta aí que eu vou te acompanhar. Tá bom, Juca. Olá, como vai? A tia Estela tem uma história pra contar. Então agora, Muita atenção. vamos lá! A Bíblia diz. Tia Ive, tô sabendo que você tira essas lições da Bíblia. É isso mesmo, Juca. Todas as histórias do canal Ive Stella Lições Bíblicas são tiradas desse livro precioso e maravilhoso. E nós estamos com uma série de lições, Juca, para quem não sabe ainda, sobre as crianças da Bíblia. Se você ainda não viu a primeira lição, que é a serva de Naamã, a pequena missionária, dá uma olhadinha aí no canal. Vai lá, crianças, vocês vão gostar. Você já assistiu, Juca? Claro que já, né, tia Ive? Ah, muito bem! E hoje, então, finalmente, nós vamos falar sobre esse pequeno ajudante que ouviu a voz do Senhor. Quem? Quem era, Juca? Pode falar, tia Ive? Não, peraí só um pouquinho. Deixa a tia Estela contar um pouquinho sobre como esse pequeno ajudante nasceu. Pode ser? Tudo bem, tia Ive. Então, uma mulher chamada Ana não podia ter filhos. Ela era estéril. Oh, coitadinha. Então, Juca, coitadinha mesmo, porque isso deixava Ana muito infeliz. Ela era amada pelo marido, cuidada pelo marido, tinha tudo que precisava, mas ainda assim ela era infeliz porque ela não podia ter filhos. Tadinha, né, tia? Isso a fazia muito infeliz. Então, eles foram ao templo, como era de costume. Eles irem ao templo, oferecer sacrifício e adorar o Senhor. Naquele dia, Ana se derramou na presença do Senhor e clamou, pediu ao Senhor que atendesse o seu pedido e lhe desse um filho. Ana fez essa oração com tanta vontade, com tanta profundidade, se derramando na presença do Senhor, que ela chorou. E o profeta que estava lá no templo, olhando aquilo, achou até que Ana estivesse bêbada. Sério, tia Ive? Sério, Juca. E foi conversar com ela a respeito. Mas Ana explicou que, na verdade, ela estava conversando com Deus, colocando a sua angústia e a sua tristeza na presença do Senhor. Depois que o profeta entendeu, então ele abençoou a vida de Ana e a mandou para casa, para que, ela pudesse então experimentar da resposta do Senhor. A Ana foi para casa já não mais com aquela cara triste, desconsolada. Tadinha, tia. Não, tadinha não. Agora ela estava feliz porque ela havia tirado aquela angústia do seu coração e entregado para o Senhor. A Bíblia diz que quando Ana voltou para casa, então Ana engravidou, ficou grávida de um menino, né? Ela não sabia ainda, porque naquela época não tinha ultrassonografia, né, para as mulheres descobrirem. Mas finalmente ela estava super feliz porque ela estava grávida. Eu imagino, tia Ive, que alegria. Sim, e depois de passado o tempo da gravidez, o menino nasceu. Sim, era um menino. E qual era o nome desse menino, Juca? Samuel. Ah, finalmente você pode falar esse nome, né? Mas me fala aqui, Juca, você sabe o que significa Samuel? Vixe, tia Ive, aí eu não sei não. Samuel significa nome de Deus. Olha que significado maravilhoso para uma criança maravilhosa. Só que Ana
depois que teve o filho e esse menino cresceu um pouco mais e desmamou, não precisava mais amamentar na mamãe, né, já estava independente da mamãe, Ana levou Samuel para o templo. Ué, pra quê, tia Ive? Porque Ana, quando havia orado pedindo ao Senhor um filho, ela prometeu que esse filho iria ser entregue para o Senhor, para servir no templo. Sério isso, tia Ive? Seríssimo! E foi exatamente o que ela fez. Ela levou o pequeno Samuel para o templo, né? Os estudos dizem que talvez ele tivesse entre 2 ou 3 anos de idade, ainda era bem pequeno, mas mesmo assim ela levou porque ela havia prometido o Samuel para o Senhor. E aí então, quando ela chegou lá, além do Samuel, ela também tinha levado trigo, novilho e vinho para oferecer em sacrifício a Deus. Depois que ela e o seu esposo fizeram isso, junto com o pequeno Samuel, eles foram falar com o profeta Eli. É sério? E o que eles foram falar? Ué, ela foi falar sobre o que havia acontecido. Que Deus havia respondido à oração dela. E que agora Samuel estava ali para servir o Senhor, ajudando o profeta Eli. Opa, assim como eu tô te ajudando, tia. Isto! E Samuel foi um pequeno, grande ajudante. Ele estava sempre ao lado de Eli, né? Aprendendo. E não apenas ali por acaso. Ele estava ali de coração. Ele estava ali de verdade. Ele ministrava do Senhor naquele lugar. Uau, uma criança? Sim, uma criança obediente, comprometida e ajudando, né? Alguém que ajudava no templo. Bem diferente dos filhos de Eli. Ué, ele tinha filhos? Sim, Eli tinha filhos e eram eles que deveriam ajudar. Só que eles não ajudavam nada, viu, Juca? Eles só atrapalhavam, só desobedeciam, desrespeitavam os sacrifícios que eram ofertados para o Senhor, só fazia coisas erradas, desagradando ao Senhor. Oh, tia, isso é muito triste. Sim, enquanto esses rapazes só faziam coisas erradas, o pequeno Samuel crescia e era estimado pelo Senhor e pelos homens. Até que um dia, quando Eli, né, foi para a cama dele dormir, ele já estava mais velhinho, quase cego. E ele foi dormir e o Samuel também. Só que Samuel dormia em outro lugar. Ele dormia no templo perto da arca. Enquanto Samuel estava lá, né, tirando aquele soninho gostoso, Samuel ouviu uma voz. Samuel, Samuel. Ué, tia, quem era? Será que o Eli estava precisando de um copo com água? Bom, o Samuel também achou que fosse o Eli que tivesse chamado. E foi lá no Eli perguntar: o senhor me chamou? O senhor precisa de alguma coisa? Eu tô aqui. E aí o profeta virou para ele: não, não te chamei não. Pode voltar para sua cama. O Samuel voltou. Pela segunda vez, ele ouviu a voz. Eu sei, tia. Samuel, Samuel. Isto. E então Samuel levantou de novo e foi lá no profeta. Sim, achando que era o profeta. Quando chegou lá, o profeta disse: não, Samuel, não te chamei. Pode dormir. Então Samuel foi. E pela terceira vez, ele ouviu a voz. Samuel, Samuel. Ah, não, tia, fala sério. Quem é que estava chamando ele? Então, ele mais uma vez achou que era o profeta e foi lá. Quando chegou lá, o profeta Eli entendeu que, na verdade, quem estava falando com ele era o Senhor, era Deus que estava falando com Samuel. Mas Samuel ainda era muito novinho e ainda não tinha tido essa experiência de ouvir a voz de Deus, por isso ele não estava entendendo. Então o profeta falou assim: Samuel, quando você ouvir de novo o chamado, quando você ouvir de novo a voz falando seu nome, você vai dizer: eu estou aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então o menino Samuel voltou para a cama. Ah, não me fale que a voz falou de novo. Falou, Juca, e ele ouviu outra vez: Samuel, Samuel. E aí então, desta vez, como Samuel era um menino obediente, ele não foi lá no profeta. O que ele fez, Juca? Ah, ele disse assim: eu estou aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve.
Isso, Juca, você também prestou atenção no que o Eli falou, né? Muito bem. E aí, quando Samuel falou, respondeu para o Senhor, Deus falou com ele. Mesmo que incrível, tia Ive. Foi. Só que assim, o que o Senhor falou não foi muito bom, porque ele estava falando sobre como os filhos de Eli iriam terminar a vida, né? Como eles estavam sendo desobedientes, desrespeitosos, Deus traria sobre eles o castigo divino, porque eles não estavam andando no caminho do Senhor. Era uma palavra difícil. Tia, e ele contou pro Eli? Bom, ele ficou na dele, né? Mas o Eli começou a perguntar. E aí, Samuel, o que o Senhor te falou? O que o Senhor te falou? E o Samuel, então, contou para ele, porque Deus não tinha proibido. Então, ele contou para ele sobre o que iria acontecer com seus filhos. O Eli ficou entristecido, mas ele sabia que aquilo iria acontecer porque os filhos dele não obedeciam ao Senhor. E porque ele não repreendeu seus filhos. Isso é complicado, né, tia? É, sim. Deus exige de nós obediência e respeito. E eles não obedeceram, né? Mas voltando no nosso pequeno Samuel, ajudante maravilhoso, E que ouviu a voz do Senhor. sim, nós estamos aqui, crianças, eu e o meu ajudante Juca, para lembrar vocês, através dessa história, que vocês, assim como Samuel, também eram uma criança amada pelo Senhor. Vocês também são crianças amadas pelo Senhor. Vocês são especiais e importantes para Deus. E assim como Samuel ouviu a voz do Senhor, vocês também podem ouvir a voz de Deus. Peraí, tia. Como assim? Me conta essa história direito. Bom, Juca, hoje nós ouvimos a voz de Deus principalmente através da sua palavra, a Bíblia. Naquela época de Samuel ainda não tinha Bíblia, então o Senhor falava com as pessoas. E hoje ele deixou a Bíblia, né? O Senhor nos deu a Bíblia, a sua palavra, para falar aos nossos corações. Peraí, tia. Deixa eu ver se eu entendi direitinho. Isso quer dizer que quando eu leio a Bíblia, Deus fala? Exatamente. Quando as crianças, quando a tia Estela, quando as pessoas leem a Bíblia, estudam, meditam nessa palavra maravilhosa, Deus fala conosco. Uau, tia Ive. Então essas crianças precisam ler a Bíblia rápido. Exatamente, Juca. Por isso que eu estou aqui dando essa lição hoje, para dizer para vocês, crianças, que quanto mais vocês lerem a palavra de Deus, mais Deus falará com vocês. Então, se vocês querem ouvir a voz de Deus, como Samuel ouviu, vocês precisam ler esse livro precioso e maravilhoso. E além disso, né, Juca, é claro, eu espero também que vocês sejam ajudantes, maravilhosos, obedientes, sensíveis, assim como Samuel foi. É isso mesmo, tia. Porque criança também pode servir, né? Claro, evidente! As crianças podem servir na sua casa, podem servir na igreja, podem servir de várias maneiras. Não precisa esperar ficar grande para ajudar. Tem adulto que fala isso, que criança não sabe ajudar. Mas esses adultos estão enganados, tá? Criança ajuda sim, e a ajuda das crianças é muito importante. E mais, alegra o coração de Deus. Que maravilha, tia! Então, criançada, bora ajudar e bora ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo, Juca. Essa é a mensagem para vocês hoje, crianças. Estejam atentos à voz do Senhor, grudadinhos na Bíblia. E também sirvam ao Senhor, porque Deus se alegra com as crianças que o servem. Deus abençoe a vida de vocês. Um grande e gigante beijo para vocês. E não se esqueçam de ouvir as outras lições e não se esqueçam que Deus está com você. Então, para a gente terminar, Deus abençoe a sua vida, pequenino. Que você sirva ao Senhor, ouvindo ao Senhor e amando ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças!